Bem, bom dia a todos. A gente vai começar agora a nossa transmissão ao vivo no YouTube da reunião da Câmara Setorial de Tecnologia e a gente vai abordar o tema da inovação na gestão pública. Nesse momento de pandemia, a inovação ganha destaque ainda maior e a adesão dos governos a esse processo, onde os erros e a experimentação fazem parte do processo, tem capacidade para ganhar impulso e ajudar na construção de políticas públicas capazes de dar suporte nesse momento a tanta incerteza, de dar respostas nesse momento a tanta incerteza. Nesse sentido, é preciso entender como quem já está fazendo essa inovação, né, já está trabalhando na ponta disso, quais são as oportunidades que eles estão enxergando nesse momento e como eles podem nos ajudar a pensar no que a gente pode fazer também nas nossas instituições, no próprio Assembleia Legislativa, né, com o Legislativo, para poder tem hoje aqui na nossa apresentação, na nossa programação, o Laboratório de Aceleração da Eficiência Pública, o LAEP, da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, o Arthur Quijá e o Enzo Tessarolo vão fazer uma apresentação juntos, né, falar um pouco dos desafios do do laboratório, do LAEP. A professora Maria de Fátima Bruno de Faria, que é superintendente de Planejamento Institucional da UFRJ, o Daniel Lima Ribeiro, promotor de Justiça, Daniel Lima Ribeiro, coordenador do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Jéssica Moreira, que coordena o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, o IRIS, e o Thales Luan Dias, que é o head do Hub MG, da Diretoria de Fomento Estado de Desenvolvimento Econômico lá de Minas Gerais, que vão compartilhar um pouco das suas experiências. E aí eu vou abrir essa reunião pedindo para que o Enzo e o Arthur contem para a gente um pouquinho, né, na apresentação que eles vão fazer, sobre o LAEP, né, que é novo, mas já chegou aí cheio de desafios e tentando buscar uma integração maior também entre as diversas secretarias do Estado. Então, vocês podem começar a apresentação de vocês. Beleza. Bom dia todo mundo. Bom dia, pessoal. Tranquilo. Prazer estar aí com vocês e com a galera toda aí da inovação, que a gente se vê desde o ano passado, fortalecendo esse movimento no Brasil, né? Então, acho que essa oportunidade aqui que a gente está tendo de trocar ideias junto é ótimo também para fortalecer e ver como que a gente pode avançar nos projetos, né, cada um. E aí, já agradecendo também o convite, eu vou compartilhar aqui uma tela que a gente pode ir seguindo também. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou botando aqui uma apresentação sobre o laboratório. Bom, só contar um pouquinho sobre mim. Eu sou servidor público aqui do Estado, especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2012. Trabalhei por 5 anos na área de assistência social, direitos humanos, já trabalhei lá com essa parte de inovação, trabalhando com tecnologias sociais e também programas de transferência de renda e programas de inclusão social, que já tinham muito dessa lógica que hoje a gente cada vez mais vê a necessidade de trabalhar de maneira colaborativa, né? Depois eu fui para a Secretaria de Fazenda, Planejamento, trabalhei com essa parte de capacitação, comunicação e redes dentro do Estado, e fui para o LAEP no ano passado. O laboratório ele surgiu, né, no ano passado. A gente vai contar um pouquinho da história para vocês, deixar aí também o Cajá se apresentar. Eu sou formado em Relações Internacionais e tenho doutorado em Ciência Política e estudo justamente cooperação intergovernamental para a superação de desigualdades. E aí eu estudo mais aprofundadamente o programa Bolsa Família. Legal, legal. Bom, meu nome é Arthur Cajá. E assim, primeiramente, eu fico muito agradecido pelo espaço que a inovação está tendo no governo. A inovação está tendo cada vez mais voz e a intenção de ser positiva, propositiva e cada vez mais entregar resultado final para a população. Então, agradeço muito o espaço. Conforme eu estava falando, né, o laboratório começou há pouco tempo
E eu sou designer de 99, desde 1999 que eu trabalho com design. Desde 2008 eu trabalho com design estratégico e leciono design think desde 2011, né? Quando eu fui convidado para integrar a equipe do LAEP, abril do ano passado, faz exatamente agora um ano que eu estou lá no LAEP, foi muito legal porque a provocação foi em relação à entrega. E eu tenho um propósito muito verdadeiro de expandir o potencial humano. Eu entendo que o governo tem essa capilaridade para expandir o potencial humano. Então, não adiantava somente eu querer fazer, mas, como o Enzo falou, coletivamente a gente precisa fazer. O design é um esporte coletivo, então a gente está ali para somar mais. Então, eu fiquei muito amarradão de somar o laboratório por entender que a gente tem essa intenção verdadeira do laboratório de agregar, fazer as pessoas evoluírem a partir da visão do design, da empatia, da colaboração e principalmente da experimentação. E por conta disso a gente desenvolveu métodos e agora a gente vai contar um pouco da nossa história, porque aí já começa a se misturar a minha existência com do Enzo, do LAEP, da nossa intenção positiva para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Manda aí, Enzo. Entrando então na história do laboratório, né, a gente contando um pouco da nossa equipe também, que está vendo aqui também, participando dessa live, nós somos uma equipe multidisciplinar, né, uma equipe pequena, nós somos em 5, e somos formados em gestão pública, ciência política, tem essa bagagem do design também, gestão de projetos. Então, é realmente uma equipe com visões múltiplas, né? A gente fala que o nosso propósito ali no laboratório é construir pontes entre servidores, governo e sociedade, e o nosso lema é explorar, conectar e fazer. Então, a gente aproveita, né, essa bagagem de cada um para ver como que a gente pode conectar os projetos das secretarias, conectar as pessoas e fazer, porque, acima de tudo, a gente coloca sempre isso, que a inovação é fazer. Fazer junto, e isso pressupõe estar articulado com legislativos, ter uma articulação também em todo o Brasil. Então, a gente sempre trabalha fortalecendo redes de trabalho integradas em qualquer tipo de projeto que a gente faz, a gente busca provocar essa ação intersetorial. O laboratório ele tem mais ou menos um ano agora de existência, surgiu na transição, a gente fica vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, aqui no Executivo, né, do Estado do Rio de Janeiro. E ele, no ano passado, já com esse propósito que a gente foi construindo com o tempo, né, eu e o Cajá estamos liderando o laboratório, coliderando, né? Vai fazer quase um ano, a gente assumiu em julho, né, do ano passado. Foi a partir daí que a gente começou a construir essa visão para o laboratório e a gente trabalha basicamente com um foco no ser humano. A gente trabalha com essa mentalidade de governo para pessoas, né? Então a gente usa essa abordagem do design, e aí várias também metodologias ágeis e também metodologias de gestão de políticas públicas para tocar os projetos, né? A gente tem 2 frentes principais de atuação, né? Uma frente voltada para o fomento da cultura de inovação, então a gente faz muita oficina, palestra, junto com as secretarias, trabalhando esses temas de inovação, e também uma outra frente de trabalho, que é uma frente de reenquadramento de problemas complexos, que é você entender junto com um parceiro qual é o desafio que ele tem, fragmentar aquilo em partes menores e combinar parcerias para chegar numa solução inovadora para aquele projeto. E a gente entende como diferencial do nosso laboratório exatamente isso, essa visão profunda, científica e bem embasada da política, com esse alinhamento com o design thinking, né? Na verdade, com o design e usando metodologias e frameworks do design thinking. Porque a gente acredita que o design ele é mais amplo do que só esse framework, e por isso mesmo a gente batalha muito sobre modelo mental. A gente entende que não é só apresentar ferramentas e utilizar ferramentas que vai ajudar, mas quanto mais a gente fortalecer a cultura de inovação, formando um novo modelo mental, a gente vai realmente conseguir implementar a inovação de maneira mais eficaz na sociedade, e principalmente no nosso primeiro público-alvo, que são os servidores. Né? Porque a gente já tem a transformação, já existe a transformação digital, já somos seres hiperconectados, né? Não à toa estamos falando com o Brasil todo, apresentando uma plataforma que o mundo todo está assistindo, ou seja,
transformação digital ela já está aí. O importante é a gente saber utilizar ela, né? Porque ela serve tanto para o lado ruim quanto para o bem, né? Como é fácil conectar e mandar fake news nesse momento de coronavírus, ao mesmo tempo como é fácil conectar bons cientistas para buscar soluções verdadeiras, né? Como a gente mostra na nossa apresentação, né? A tecnologia ela funciona tanto para você criar o Ultron quanto para criar esse carinha que eu esqueci o nome, esse carinha fofo, porque a tecnologia ela depende da nossa intenção como seres humanos. Então, mais do que ferramentas, é entender a nós mesmos para, a partir dessa autoconscientização, ajudar o outro a ter maior empatia, a colaborar mais, a ser mais experimental, porque o ganho coletivo vale mais do que o ganho apenas de uma pessoa, apenas de um setor. A gente precisa que a sociedade ganhe mais. Não é? E é isso também que o Cajado falando é importante, porque geralmente quando a gente fala, né, sobre inovação no setor público, e a gente ouve várias pessoas falando sobre isso também, junto com as secretarias, geralmente quando a gente fala de inovação, a gente já pensa em tecnologia, né, como uma coisa só. Realmente pode ser, né, que a inovação passe por um processo tecnológico, mas não necessariamente. E na própria secretaria, né, existe uma outra área que faz essa parte, digamos assim, tecnológica, de infraestrutura, aplicativos, sites, e no LAEP, né, no laboratório, a gente não tem, digamos assim, uma pessoa especialista em TI. O que a gente faz é atuar junto com os órgãos que têm essa capacidade, como o PRODERJ, aqui dentro do Estado, e a própria Subsecretaria de Tecnologia e Inovação. Então, eu estou falando isso que é um arranjo diferente, né, de outros laboratórios que existem pelo mundo. E também, inclusive, aqui no Brasil. Né? E aí o que a gente reforça sempre é isso. O importante é você entender onde você quer chegar, primeiro de tudo, né? E aí que entra essa frente de reenquadramento de problemas. A tecnologia pode ser que seja o caminho a ser utilizado, pode ser que não. Mas, no fundo, o que a gente está falando é de capacitar também as pessoas, deixá-las confortáveis, né? Dar suporte institucional, que é uma coisa que falta muito para a gente também, enquanto servidores, e aí internalizar essas capacidades, né, dentro do Estado. E aí capacidades que a gente fala de análise de dados, criatividade, deixar as pessoas confortáveis para criarem, porque a gente já é criativo, né? Servidor público já tem que se virar nos 30 e para fazer tudo. A gente conta, por exemplo, a história no laboratório, que a gente demorou meses para conseguir tomadas, por exemplo, para ligar nossos computadores. E aí, como que a gente lida com isso em um laboratório de inovação? Então, a gente teve que ir recriando e buscando recursos, que são cada vez mais escassos, né? Como o Enzo falou, né? A gente é uma equipe extremamente colaborativa. Então, tudo o que nasce do laboratório, todas as intenções do laboratório, ela tem um autoalinhamento com a visão política e com o sentimento humano dessa necessidade evolutiva que a gente está tendo, né? A gente foi atropelado aí por essa pandemia que mostrou o quanto a gente, ao mesmo tempo, a gente tem tanto acesso à tecnologia, mas não tem um alinhamento de mentalidade para se usar essa tecnologia de uma maneira efetiva nesse momento. Então, de nada adianta a tecnologia se não existe o ser humano que vai trabalhar essa tecnologia. Então, a gente entende a inovação como parte dessa transformação humana, né? Então, a gente fala muito sobre esses modelos mentais necessários. E, a partir daí, com as ferramentas certas, com um bom propósito e alinhamento de vontades, a gente consegue superar qualquer desafio. E aí, quem quiser também se aprofundar nesse tema, né, e nessas capacidades que a gente está falando para inovar no setor público, tem uma série de relatórios da OCDE que já são utilizados por várias equipes de inovação. Pode dar uma olhada lá que a gente está seguindo essa lógica. Né? E aí, aqui, só para contextualizar, né, o geral, já que estamos em vários laboratórios de inovação, normalmente eles surgem nesse contexto. No mundo, isso aparece principalmente assim, depois dos anos 90, né? No Brasil é mais recente, acho que principalmente depois dos anos 2000 e depois dos anos 2010. Agora a gente já tem mais de 50 laboratórios pelo Brasil,
E aqui tem um exemplo, né, do Laboratório do Espírito Santo, que é o LabGES, e que também trabalha com metodologias ágeis e abordagens de design thinking para resolver problemas públicos, problemas da sociedade. E aí, então, ele surge com esse componente, assim como é o laboratório, para também aproximar os servidores da realidade dos cidadãos. Por exemplo, lá na Secretaria da Casa Civil, a gente atua muito enquanto área meio, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma configuração que a Casa Civil ela também trouxe funções ali da antiga CEPLAG, Secretaria de Planejamento. Então, é uma área que também trabalha muito com a gestão do Estado. E aí, como que a gente pode fazer para o servidor que às vezes atua lá na Secretaria de Educação, por exemplo, comprando equipamentos para as escolas, para entender a realidade do aluno? Será que a gente consegue aproximar como fazer isso? São esses tipos de funções, né, que os laboratórios têm exercido ao longo do mundo, para, assim como a ENAP, o Genova reforça muito isso, né, a gente transbordar essas inovações do nível individual, né, nós aqui que estamos conversando, para o nível institucional, para isso ser internalizado dentro das secretarias e do órgãos, e aí isso passa por essas séries de capacidades que a gente está falando aqui, empatia, curiosidade, construção de alianças. Então, colaboração é uma palavra-chave, assim, parece óbvio, mas não é, ainda mais nesse contexto tão polarizado, né, em que a gente vive, para que a gente possa experimentar. E isso é um grande desafio no setor público, né, porque a gente está aqui sujeito a uma série de regras. Acho que o Inova MP também, imagino que tenha um desafio talvez ainda maior também por estar na área judiciária também, né? E para que isso se transforme num esforço sistêmico. E aí, assim, no laboratório, a gente tem como valor, né, e um compromisso social, de mudança social, então a gente atua guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente sempre reforça isso nos projetos em que a gente faz, inclusive o plano estratégico do Estado que a gente conduziu no ano passado, ele está alinhado também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O governo assinou o Pacto Global no ano passado, e aí, a partir desse projeto, né, que a gente fez, do plano estratégico, a gente já mapeou uma série de desafios públicos que a gente está agora, em 2020, trabalhando junto com as secretarias para solucionar, desde melhorar a qualidade do ensino, até aumentar a segurança hídrica da população. E aí a gente está se inspirando em outros estados, né? Por exemplo, o Espírito Santo, que tem legislações que permitem fazer compras de uma maneira mais ágil, uma espécie de selo ODS ou algo do tipo, para que as startups e o ecossistema de inovação como um todo possam também participar desses programas de inovação aberto, por exemplo. E isso é algo que eu acho que o legislativo também pode ajudar, né? A gente tem já um marco legal de inovação, pensar como que talvez a gente pode, através até talvez do fórum, né, que tem a Câmara também de Desenvolvimento Sustentável, como que a gente pode formalizar e impulsionar isso dentro do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é o nosso método de trabalho, de uma maneira bem geral, né? A gente, a partir desse radar estratégico que eu mencionei, né? A gente já mapeou vários desafios públicos e isso é rotineiro também. Ao longo do ano a gente vai captando projetos, entende ali a realidade daquele problema, fazendo uma imersão tanto no problema e ouvindo o usuário também, final, entende os contextos políticos ali do parceiro que está trabalhando com a gente. Por exemplo, num projeto que a gente fez junto com a Secretaria de Turismo, a gente foi também até as ruas, até locais públicos, ouvir os turistas para desenvolver uma solução, depois de toda uma fase aí de ideação, de seleção, de ideias, né? Porque no fundo é isso, e aí a gente aproveita um espaço neutro do laboratório, que fica lá no Palácio Guanabara, que é um espaço também criativo, né? Um espaço ali que você pode grudar post-it, tirar coisa, tem vários flipcharts que estão aqui, que a gente estava arrumando aqui o escritório, então a gente pode aproveitar tudo isso para poder também aproveitar já experiências dos servidores, né? Porque ali é um momento que
as pessoas, a gente sente, né, que já se desarmam assim, para poder trocar ideia, para poder pensar junto e chegar num plano de ação para enfrentar aquele problema público. A mensagem que a gente sempre reforça, assim, não adianta nada, né? Como eu falei, isso aqui é a trilha, né? Assim como toda trilha, você tem vários caminhos e aí dentro de cada uma dessas etapas, né, existem uma série de ferramentas. Mas aí a gente gosta até de brincar assim, é tipo o MacGyver. O MacGyver, ele tem um negócio ali e na hora ele vai dar um jeito para resolver o problema que ele tem. Então a gente coloca sempre isso, que não é software, não é aplicativo, né? São as pessoas que fazem a diferença. Os problemas são cada vez mais complexos, a gente sabe disso, e para cada problema complexo tem sempre uma solução muito simples, né? A gente tende a achar que um aplicativo vai dar conta de tudo. Não, a gente tem que ouvir e trabalhar junto para chegar numa solução ideal. Essa é a mensagem que a gente queria passar sobre o laboratório, o modo de atuação nosso. Estouramos um pouco aí os 15 minutos, então já tô encerrando e a gente fica aberto aí para conversa e perguntas. Eu vou passar agora a palavra para o promotor de justiça, o Daniel Lima Ribeiro, que é coordenador do Laboratório de Inovação do Ministério Público. Na reunião passada, o Enzo comentou, né, que o Ministério Público estava nesse esforço, tinha aberto um edital, e aí a gente decidiu chamá-lo, convidá-lo aqui para ele poder falar um pouquinho desses desafios, né, dos objetivos centrais desse laboratório e do desafio de trabalhar essa temática, como o próprio Enzo citou, dentro dessa área do direito, enfim, que tem toda uma metodologia, um processo um pouco mais de reflexão, né? Então, como trazer essa questão da inovação para esse âmbito? Então, Daniel, está contigo a palavra. Oi, bom dia a todo mundo, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, é um prazer enorme participar desse bate-papo. Agradecer a Geisa pelo convite, a indicação e parabenizar aí pela iniciativa, não só pela inovação nesse momento em que a gente não pode estar junto fisicamente, mas também pela importância de quem é esse ator e que está puxando esse movimento, né? A Alerj, para a gente, é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente vive uma certa tensão democrática. A gente sabe que o legislativo é sempre o local onde as principais escolhas de políticas públicas são e devem ser feitas. Então, é fundamental que essa agenda de inovação chegue ao legislativo para que essas escolhas também consigam dar conta da resposta que é precisa agora nesse momento de crise e que as políticas públicas melhorem. Falar um pouco sobre a nossa experiência do Laboratório de Inovação, os desafios que a gente percebe, falar rapidamente sobre o processo de criação no ano passado, um pouco do qual é o método que a gente usa também, e acho que focar um pouco mais aqui nesses minutos nas lições que a gente aprendeu no ano passado e as lições mais recentes agora nesse contexto de crise. Então, vou compartilhar aqui rapidinho a tela. Beleza. Então, esse é o nosso relatório de atividades do ano passado. A gente começou, o laboratório nasceu em janeiro do ano passado, formalmente, ou seja, a previsão de um laboratório de inovação lá em uma resolução do MP. E aí, nesse ponto, é interessante pensar que os laboratórios de inovação nascem por diferentes razões. A pior de todas é a moda, é o modismo, né? Inovação agora está no momento, vamos criar um laboratório. Mas existem outras razões. Lá no MP, eu acho que a principal razão foi, de fato, uma pessoa, ou seja, um grupo pequeno, que conseguiu sensibilizar o procurador-geral de que a gente precisava de uma agenda de inovação, que a gente precisava de um órgão dedicado a isso. E houve esse voto de confiança da chefia, mas daí nasce o primeiro desafio do laboratório, que é convencer na prática ou entregar um resultado que mostre que aquele investimento de fato foi um bom investimento. Então, nós nascemos em janeiro, mas começamos um processo muito lento e muito, como o Enzo disse com relação às tomadas, muito lento de conseguir estrutura, conseguir pessoal, conseguimos um espaço, uma sala física, e nós partimos
lá de uma simples previsão numa resolução para, acho que a primeira inovação para o Ministério Público no contexto do nascimento de um órgão, que foi o desenvolvimento de um plano estratégico para o Inova, ou seja, criar um órgão novo na estrutura do MP, mas responder a perguntas fundamentais como se uma startup fosse, e é assim que o Inova se vê. Ou seja, quem é o nosso cliente, qual é o nosso produto, qual é o nosso diferencial, o que faz um laboratório de inovação no sistema de justiça, no contexto de controle, quais são as parcerias, qual é a nossa missão. E nós passamos um tempo, no começo do ano passado, para responder essas perguntas, para desenhar um plano sólido de ação, de estratégico e começar a trabalhar. Nosso trabalho, de fato, ele começa com a equipe completa. Nós somos 11, com 7 profissionais e 4 estagiários. Esse trabalho começa só em setembro, em agosto, setembro do ano passado, e além de muito café que tomamos, a gente costuma brincar que quando a gente quer exemplificar o que a gente faz no Inova, a gente fala que a gente toma café, cola post-it e mexe com o computador. E além de muito café, a gente conseguiu já realizar bastante coisa no primeiro ano e fazer algumas entregas importantes. Essas entregas, alguns experimentos que a gente conseguiu concluir, o primeiro deles foi um protótipo já usando esse método que a gente desenvolveu, que combina o design thinking, que combina também o design de serviços, quer dizer, combina também a ciência de dados, combina a comunicação e outras habilidades. A gente consegue desenvolver esse primeiro sistema, esse primeiro protótipo ajudando, ou seja, atuando junto com a nossa TI do MP para desenvolver um sistema de gerenciamento de procedimentos eletrônicos. A gente sabe que existe no Brasil o SEI, existem outros sistemas, mas a gente conseguiu ver que justamente por essa falta de levar em conta a perspectiva do usuário e levar em conta a empatia que o design traz, a gente via que havia muito valor assim a ser realizado se a gente conseguisse informar o desenvolvimento de um sistema partindo da realidade do promotor e das promotorias. Então, nós conseguimos desenvolver esse primeiro protótipo. Ele envolveu muito conhecimento dessa percepção do problema, muitas atividades de design com os usuários, testes e coisas que até então não faziam parte do desenvolvimento de sistemas no MP. Um segundo projeto que a gente concluiu também na virada do ano foi um projeto de realinhamento do Ministério Público, realinhamento desses órgãos que nasceram depois de uma agenda nova, que é muito marcante para o Procurador-Geral atual, que é uma agenda de modernização do MP. Os órgãos que foram criados, Inova inclusive, mas também o Centro de Pesquisas, um centro de análise de dashboards e de Business Intelligence, de BI, eles estavam um pouco desalinhados. Então, a próximo produto e contribuição do Inova foi promover uma visão integrada desses órgãos, realinhando todos numa visão nova de MP moderno. Um terceiro produto que a gente acabou de entregar foi também uma análise de olhar para o desafio que era já um desafio na ponta da atuação do MP, que era a fiscalização das obras de despoluição da Baía de Guanabara. A gente sabe que isso é um problema histórico no Rio, e nosso desafio era como usar essas ferramentas novas, como usar esse olhar de prioridade para a gente conseguir, em parceria com o Executivo, conseguir uma forma, usando tecnologia, mas muito usando o conhecimento do que é mais importante, a gente conseguir garantir que o cumprimento das obrigações e a fiscalização das obras acontecem de forma mais efetiva. E aqui também nós publicamos esse relatório, acabamos esse trabalho, onde mapeamos os atores, envolvemos e usamos todos esses conhecimentos de design para conseguir priorizar as bases de dados, as informações que nós precisamos obter e quais possíveis tecnologias e ferramentas que a gente pode usar para conseguir promover mais transparência e ajudar o Executivo na boa gestão dessas obras. E aí, por fim, um outro produto, um projeto seguinte que a gente acabou de desenvolver, que foi mencionado tanto pela Geisa quanto pelo Enzo,
foi o Impacta, que é um programa de inovação aberta que nós estamos lançando no MP e que a gente viu que essa é uma grande onda de inovação hoje no Brasil e a gente acha que faz sentido trabalhar com parceria. A gente tem um lema no Inova de que ninguém inova sozinho. Então, aqui foi a ideia de criar esse programa que trabalha com a inteligência coletiva, que reúne a academia, reúne outros atores do setor público, reúne as startups, reúne as grandes empresas para solucionar com a gente os desafios de governo. E o que a gente fez aqui também, porque outro lema nosso é sempre evitar o retrabalho, sempre evitar reinventar a roda. A gente procurou e pesquisou tudo que existe hoje no Brasil e fora sobre inovação aberta. E a gente apostou e está apostando nesse modelo novo, assim, fazendo novas propostas com relação ao programa. O programa em si ele é experimental e a primeira delas foi tornar ele em si aberto, ou seja, ouvir a todos os atores sobre a própria concepção do programa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi divulgar esse plano de ação, o plano do programa, para comentários, e a gente agora está fechando a versão, quer dizer, ia fechar a versão dele, fomos atropelados pela crise. Muito do que a gente, então, veio fazendo foi isso, e os primeiros aprendizados importantes que a gente teve no final do primeiro ano foram essas lições que a gente publicou aqui no relatório, e depois eu posso compartilhar com todos esses links. Mas a primeira lição que corresponde a desafios de inovação que a gente percebeu. A primeira delas é que a inovação ela tem uma intensidade ótima, ou seja, a gente tem que encontrar o ritmo certo para inovar. Acredito eu não comparei, não conheço a realidade dos outros órgãos de governo, das outras entidades, mas acho que a intuição confirmada pela nossa experiência é de que as instituições do sistema de justiça, eles têm uma tradição, um apego à tradição maior, assim, bem forte. Então, inovar nesses meios é bem complicado, assim, é bem desafiador. Ainda mais porque o advogado ele acha que sabe tudo, né? Então não precisa aprender nada com as outras ciências. Então é muito desafiador você mostrar e dizer, olha, a gente precisa existe uma forma de fazer melhor. E como eu disse, no contexto de nascimento do Inova, ele nasceu muito como uma iniciativa que veio do próprio grupo que formou o Inova e uma aposta ao procurador-geral, ou seja, o desenvolvimento e o fomento dessa cultura de inovação, de que inovar é preciso, e o que é inovar, é algo que ainda não estava formado, e não havia essa demanda ainda difundida pelo MP. Então, o que a gente começou a perceber é que a gente vive hoje e continua vivendo num looping em que a gente precisa convencer de que inovar é preciso e para inovar significa testar novas abordagens, usar a criatividade para talvez suspender a certeza de que eu estou fazendo da melhor forma possível. E como isso não estava difundido ainda, a gente vive nesse desafio, ou seja, a gente precisa ao mesmo tempo convencer que é preciso inovar e trabalhar com as equipes para, de fato, avançar em novas formas de trabalhar. E o que a gente percebeu é que isso tem uma intensidade ótima. Não dá para ser muito arrojado, porque senão você assusta as pessoas, você cria mais atrito do que você precisa ter. E não e tem muitos elementos psicológicos envolvidos na inovação, em você trabalhar com as pessoas e dizer, olha, existe uma forma diferente e talvez mais efetiva de fazer o que você está fazendo e sempre fez. Então, a gente percebeu que isso é muito delicado e a gente continua buscando esse equilíbrio ideal. Por isso é que a gente entendeu que é preciso, de certa forma, aguardar a iniciativa do nosso cliente, entre aspas, ou seja, daquela equipe com quem a gente vai trabalhar. A pior coisa para um laboratório de inovação é ser percebido como auditoria interna, onde a gente começa a olhar e apontar, olha, aqui tem uma ineficiência. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa mostrar que a gente está aqui para ajudar e esperar, de certa forma, que venha uma iniciativa de, olha, eu quero trabalhar com vocês me ajudam a resolver esse desafio aqui, usando esse ferramental que vocês desenvolveram. A outra questão é que a gente também aprendizado é que a gente precisa de uma liberdade para fazer diferente. E a gente conseguiu aqui no Inova incluir na própria resolução que criou
uma liberdade, que é um conceito de sandbox regulatório, que é uma liberdade para violar as normas do próprio MP, ou seja, quando num contexto de inovação, num contexto de um experimento. Isso foi interessante porque o consultor jurídico, quando leu a minuta da resolução, ele falou assim, olha, eu não estou muito seguro disso não. E ninguém fica, né? Mas eu confio muito em vocês. Então, mas eu vou deixar... Daniel, Oi? a internet está meio instável. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque não é todo mundo que conhece, na verdade, muitas pessoas aqui conhecem, mas a gente está falando com um público mais amplo, o que é esse conceito de sandbox, que na verdade está sendo muito aplicado também na gestão financeira, na área econômica e dentro dessa licença, né, para poder experimentar e poder burlar as normas, acaba sendo uma possibilidade de fato conseguir concretizar essa experimentação. Sim. Então, o conceito de sandbox é justamente essa ideia de que talvez, como é que você lida com o dilema de que talvez você precisa testar, vale a pena incentivar e investir em testar um modo diferente de trabalhar para talvez obter resultados melhores, mas ao mesmo tempo você tem um arcabouço regulatório que te proíbe trabalhar de forma diferente do que aquela que você quer justamente buscar uma alternativa. Então, para isso, a solução foi criar um pequeno espaço de experimentação onde se dá a liberdade para uma equipe justamente testar o novo, ainda que esse novo não seja compatível com as normas em vigor. Daí o conceito de sandbox a gente traduz tudo no Inova, então a gente traduziu para o parquinho ou caixinha de areia regulatória. E é nisso que a gente assim, faz. O que a gente agora, esse processo precisa ser um processo que tenha segurança. Ou seja, é claro que você está trabalhando com uma experimentação, ela pode dar errado, mas é preciso que a possível consequência de dar errado seja algo administrável, contível. Então, para isso, o que a gente fez no MP foi criar esse conceito, foi dada essa liberdade para o laboratório de inovação, mas com acompanhamento, toda vez no contexto de um experimento que precisa ter uma documentação, precisa ter o seu planejamento, precisa ter a sua transparência e precisa ter acompanhamento. Então, toda vez que o Inova precisa usar essa autoridade, essa liberdade, é preciso haver uma prestação de contas periódica e próxima tanto ao procurador-geral quanto à corregedoria. Então, isso eu acho que foi, quando a gente criou isso, e a gente conseguiu criar, me parece que foi o primeiro laboratório a ter isso como uma norma, na sua própria criação, e a gente soube que a CVM também já estava caminhando no mesmo sentido, como você mencionou, gente. Mas então foi isso, a gente precisa ter essa liberdade. E é interessante, isso foi muito interessante no Inova, de ver como que vários experimentos que a gente queria fazer, ou testar coisas novas, diferentes, a gente sempre ouvia, era muito comum, e é ainda muito comum a gente ouvir como resposta uma reação do tipo, não, mas isso não é o padrão do MP. Aí a gente precisa dizer, então, mas... Existem outros MPs dentro do MP, né? Então, existe, então, a gente sabe que isso não é o padrão, mas laboratório de inovação, laboratório faz experimento, então talvez pode ser que exista um padrão melhor, mas a gente não vai descobrir se a gente não testar. Então, tem todo esse trabalho de muita paciência. E aí, com isso, eu falo do meu último ponto para encerrar, que é um pouco desses aprendizados. Eu vou depois aqui, o link está aqui para vocês verem, está público se vocês quiserem ler, mas do último aprendizado no contexto da crise. A gente foi atropelado, como todo mundo, pela crise, e a gente começou, e o que eu percebi foi que todas as nossas limitações como instituição, elas aparecem muito mais nesse momento de crise. E a consequência das nossas ineficiências, elas são muito mais graves nesse momento também. Então, isso quer dizer que se inovar em governo já era um desafio, agora é um desafio muito maior. E o que a gente está percebendo? A gente percebeu que houve um primeiro momento, uma primeira vontade aqui dos órgãos internos do MP de se unirem ou de se integrarem, e a gente desenhou um plano de guerra para ajudar esses órgãos, e a gente mudou o nosso ciclo rápido de entregas de 6 semanas, que é o nosso ciclo de projetos,
para 2 semanas para fazer entregas rápidas diante da crise. E o que a gente percebeu foi justamente aquela primeira lição. Existe uma intensidade ótima da inovação. As pessoas, é muito difícil ainda para as pessoas confiarem cegamente num método novo. E a gente começou a perceber que criava-se um loop das pessoas quererem entender o método para confiar e, ao mesmo tempo, não conseguir, sem essa confiança, avançar e confiar no Inova para que a gente pudesse conduzir o trabalho. E por isso, volta àquele ponto inicial, a gente precisa esperar um cliente que queira trabalhar com o laboratório e que faça um depósito de confiança. Eu vou acreditar nesse método, eu vou até o final com vocês, e vai fazer sentido. Mas nessa crise, o desespero das pessoas em querer fazer alguma coisa é muito maior e a paciência e a confiança diminui. E o que a gente vê é que é muito fácil as pessoas seguirem, ou seja, não inovarem, continuarem fazendo o que sempre fizeram, escolherem da cabeça um foco de atuação sem parar para olhar o que estão fazendo, o que já estão fazendo, o que é mais grave fazer primeiro, qual é o papel da minha instituição como controle e não como gestor. Então, esse é o desafio que a gente está lidando hoje, mas como para fechar, assim, a gente acredita muito nessa criação de rede, a gente acredita muito na necessidade de difundir essa cultura, a gente vive com o desafio de difundir cultura fazendo. A melhor forma de ensinar é ensinar fazendo junto, e a paciência. Assim, eu acho que hoje a grande lição para mim e para a nossa equipe é uma lição de paciência. Não adianta a gente confia, a gente está olhando para o nosso método, a gente sabe que ele já produziu resultados, a gente sabe que ele tem chance de dar certo, mas é melhor a gente conseguir uma vitória pequena do que vitória nenhuma. Então, é muito importante ter paciência nesse momento. Obrigado. Desculpa, também passei um pouquinho do tempo, mas prazer enorme aqui estar falando com vocês. Obrigada, Daniel. A gente vai ter oportunidade também de, no final, mergulhar um pouquinho mais, fazer algumas perguntas, porque surgem várias aqui enquanto a gente vai conversando. Eu vou passar a palavra agora para a professora Maria de Fátima Bruno de Faria, que é superintendente de Planejamento Institucional da UFRJ e tem estudado essa questão da inovação, para ela trazer uma visão até de outras experiências, o que esse tema traz para o gestor de desafios, né? Para a gente poder olhar. Em cima também de todas essas falas anteriores, professora. A palavra está contigo. Bom dia a todos. Eu combinei com a Priscila que ela faria a projeção dos meus slides, né? Então, eu cumprimento a Geisa, que está coordenando o evento, cumprimento o Enzo, e o Daniel, o Arthur, também a Priscila. Então, eu escolhi falar de 2 temas, um curto espaço de tempo. Então, trazer alguns elementos de 2 temas, eu achei muito interessante falar depois do Enzo e do Daniel. O Daniel trouxe vários elementos que eu vou trazer dos estudos que eu realizo, né? Então, eu fui professora da Universidade de Brasília e lá também eu fiz, acho que é interessante quando o Enzo fala da formação dele, para a gente situar de onde a gente está falando, né? Que tanto a inovação no setor público ou inovação no setor privado, ela tem diferentes concepções, tem abordagens mais econômicas, mais voltadas para a gestão. Então, eu tenho mestrado e doutorado em Psicologia Organizacional do Trabalho, então eu sou psicóloga, mas toda a minha produção é voltada para a gestão. E minhas preocupações têm sido com a gestão da criatividade no ambiente de trabalho e gestão da inovação no ambiente de trabalho. E sou professora do Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, PEPED, da UFRJ, que é um programa multidisciplinar, então a gente encontra pessoas com diferentes formações, com diferentes olhares sobre o mesmo objeto. Mas acho bem curioso, porque são vários aspectos que vocês trouxeram de uma prática que eu venho estudando esses aspectos teoricamente, né? Por que eu resolvi falar de criatividade nas organizações, a relação com a inovação? Primeiro que é um tema que eu me debruço a estudar desde 1996. No Brasil, a produção científica sobre esse tema, ela já avançou bastante, mas ainda é bem escassa, diferentemente do mundo, que é uma produção muito vasta. E por que também falar disso se o tema é inovação no setor público?
porque muitos autores consideram a criatividade como uma etapa do processo de inovação, mas sem dar muita atenção a essa etapa. E a gente vê que, como a criatividade é um processo humano, há necessidade de um olhar para esse processo para que a gente possa até compreender a inovação. Então, a relação que eu estabeleço, eu pude fazer um estudo em 2003, onde eu discuti a relação entre os conceitos de criatividade, inovação e mudança organizacional. Então, eu vou falar um pouco disso, de criatividade, do qual é o objeto que eu tenho atenção sobre a criatividade, porque tem várias opções de estudo sobre criatividade nas organizações. No Brasil, como eu disse, a produção não é muito vasta, embora eu não tenha uma produção tão extensa, mas eu acho que sou a pessoa que tem maior número de publicações sobre esse tema. Inovação do setor público passou a ser um objeto meu mais recente de estudo. Atualmente, oriento uma tese de doutorado sobre inovação aberta no setor público. Aí eu vi o Daniel falando sobre isso, né? Então, o Juliano está estudando inovação aberta no setor público. E as condições favoráveis e desfavoráveis à criatividade no ambiente de trabalho, outro tema que eu vou falar, e a cultura de inovação, que também foi algo trazido tanto pelo Enzo, pelo Arthur e o Daniel. Eu vou falar do modelo teórico, esse foi uma proposta minha no meu pós-doc em engenharia de produção, onde eu faço uma proposta de um modelo teórico para compreender essa cultura de inovação. Esse modelo não foi específico para o setor público, e eu tenho realizado vários estudos preliminares para construir agora um modelo específico para o setor público, e o atual, que é um projeto de iniciação científica para estudantes da UFRJ, ele diz respeito à regulação e inovação. Então, eu achei muito curioso ser exatamente isso que foi objeto desse debate. Pode passar, por favor? Então, primeiro, o que é a criatividade? Então, as pessoas, quando a gente fala em criatividade, muitas vezes remetem ao campo das artes, né? A outro campo que não a criatividade no ambiente de trabalho. Então, a criatividade, em primeiro lugar, durante muito tempo se acreditou que era um traço, era algo que alguém nascia com. Então, ou você nascia criativo ou não nascia. Ao longo, e muitas teorias que discutem aqui um conjunto de traços que as pessoas têm que ter para serem criativos. E isso tem sido, ao longo do tempo, mostrado que não é uma visão que traz contribuições mais eficazes para a compreensão desse fenômeno, né? Então, a criatividade ela é entendida como um processo, em primeiro lugar. Então, eu achei interessante que até no modelo do Enzo, ele começa a desenhar lá um ciclo para se criar algo. Então, isso mostra claramente que a criatividade é um processo. Então, é um processo que vai desde a concepção inicial de uma ideia, então eu tenho uma ideia a respeito de algo, até o desenvolvimento dessa ideia. Agora, para ser considerado criativo, a Eunice Alencar, que é uma das pessoas com o maior número de publicações sobre criatividade no Brasil, foi minha orientadora de mestrado, ela chegou a reunir mais de 100 definições sobre criatividade. Então, alguns elementos que a gente encontra comuns a essas diferentes definições é o fato de que, para ser criativo, e eu estou falando do ambiente de trabalho de agora em diante, eu vou dirigir a esse aspecto, não a criatividade nas artes, ou na música, em outros tipos de contexto, mas a criatividade ou na educação, que é o objeto de atenção da Eunice, como da minha orientadora de doutorado, a Albertina Mitterrand Martínez, que falam sobre a criatividade na escola, na educação. Mas a criatividade no trabalho, ela deve trazer alguma contribuição valiosa para esse contexto. E deve introduzir ou algo novo ou aprimorar algo existente. Isso também você já deve estar fazendo um paralelo com a inovação. Eu tenho inovações incrementais, onde eu trago uma melhoria em alguma coisa, ou tenho inovações radicais, onde eu trago uma novidade muito maior, aí o tamanho, a abrangência dessa novidade, né? E que pode gerar processos, produtos, modelos de gestão, serviços novos ou aprimorá-los. Então, nessas centenas de definições que a gente encontra, alguns elementos são comuns a essas definições. Para ser criativo, tem que trazer algum grau de novidade, tem que trazer algum valor para aquele contexto, tem que agregar algo para aquele contexto para que seja considerado como criativo. Então, a Teresa Mably, que é uma autora que tem uma teoria da motivação intrínseca muito citada na produção nacional e internacional sobre criatividade, ela fala que tem que ter um conjunto de experts que reconheçam o valor daquilo que está sendo produzido para ser considerado como criativo. Então, pode passar. A visão que eu assumo de criatividade é uma visão muito influenciada
influenciada pela minha orientadora de doutorado, que traz uma visão da complexidade, a complexidade no sentido de que não são só as questões da personalidade do indivíduo, da história do indivíduo, daquilo que ele, dos conhecimentos que ele possui, mas dessa interação com diferentes ambientes onde ele atua. Então, a criatividade, ela é fruto tanto do contexto quanto do indivíduo, dessa interação, e que ela é diversa nas diferentes organizações onde ela ocorre. Então, eu uso muito a premissa do Csikszentmihalyi que ele traz, a ideia de que é mais fácil mudar a criatividade, incrementar, mudando as condições do ambiente do que tentar fazer as pessoas pensarem mais criativamente. Então, é muito mais difícil mudar aspectos de personalidade do indivíduo do que gerenciar esse contexto. Aí eu falo como gestora, né? E também, não só meus estudos teóricos, trazendo da teoria, mas na minha prática em universidade principalmente, que é mais fácil incrementar a criatividade, então a necessidade de uma rede social que estimule esse pensamento criativo, mecanismos sociais que reconheçam isso e que disseminem as inovações que são derivadas da criatividade dos indivíduos. Quando eu falo de criatividade também, os estudos mostram processos diferentes quando a criatividade é do indivíduo sozinho e quando a criatividade é em equipe. A literatura nacional sobre criatividade em equipe é quase nenhuma, mas a internacional é vastíssima. Então, quando eu vou produzir algo em grupo, o processo é bem mais complexo do que eu produzir algo individualmente. Aí o papel do gestor é fundamental, aí tem a ver com isso que Daniel traz, da liberdade, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, características que o gestor tem um papel fundamental. Então, o que Csikszentmihalyi acrescenta que se muito poucas oportunidades para curiosidade são disponíveis, se muitos obstáculos existem, a motivação para se engajar no comportamento criativo é facilmente extinta. E aí, a Amable é uma das autores mais importantes para trazer o papel da motivação. Então, o poderoso impacto do ambiente de trabalho na criatividade a partir da influência na motivação do indivíduo. Então, quando eu falo dessa complexidade, um ambiente de trabalho, embora a motivação seja algo intrínseco ao indivíduo, mas o ambiente de trabalho ele pode impactar essa motivação e influenciar na criatividade. Então, são elementos que atuam na criatividade, assim como o conhecimento. Eu não vou criar algo novo num domínio que eu nada conheço sobre. Então, como que eu ser criativo em algo que eu não domino? Então, é necessário, e isso eu remeto até a minha experiência como superintendente, que é recente, desde julho, que eu estou na superintendência da universidade, na parte de planejamento institucional. A primeira coisa que a minha equipe fez foi estudar. Vamos conhecer o que é planejamento institucional, vamos conhecer a legislação sobre planejamento, vamos conhecer as experiências de outras instituições, porque sem um repertório, sem uma bagagem, eu não consigo articular ideias, eu preciso dessa bagagem de conhecimentos. Então, conhecimento é fundamental, as ideias não vão surgir do nada, embora elas, esse estalo, né, que surge, essa ideia da lâmpada, né, que surge do nada, quer dizer, a ideia emerge como se tivesse sido do nada, mas ela vem de uma articulação de conhecimentos que o indivíduo possui. Então, vamos passar mais adiante? Pode passar? Esse é o estudo que eu fiz em 96 e revisei e atualizei em 2015, junto com uma pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia. Então, com aquela premissa de que é mais fácil gerenciar o ambiente para mudar a criatividade, eu estudei fatores que são condições do ambiente de trabalho. Isso tem um questionário padronizado que pode ser aplicado como diagnóstico de um contexto para saber quais são os fatores que eles já estão mais presentes, quais precisam aparecer mais. Então, a gente viu que o ambiente físico, as características mínimas, as pessoas precisam de um lugar com luminosidade adequada, um equipamento. A gente tem servidor público que não tem um computador só dele, que não tem a tecnologia necessária para ele atuar. Então, tem que ter condições mínimas do ambiente físico de trabalho, o clima entre colegas de trabalho, né? Então, esse relacionamento, quando a colaboração foi muito enfatizada pelo Enzo e pelo Arthur, esse espírito de colaboração, eu preciso que haja um clima onde as pessoas possam elogiar umas às outras as ideias que elas dão, que haja um reconhecimento do valor das ideias produzidas pelo outro,
que as pessoas possam trocar informações, se apoiarem mutuamente. O gestor tem um papel fundamental facilitando esse processo quando ele dá voz às diferentes pessoas que integram uma equipe sem preconceito. Isso é difícil, né? Que as pessoas acham que alguém é mais brilhante, que alguém é mais experiente, ele é mais jovem, vem com ideias mais atuais. Não, ele é muito preso à tradição e não vamos ouvi-lo. É importante todos participarem, né? E para poder haver essa troca. A liberdade de ação, tão enfatizada pelo Daniel, é um elemento muito apontado na literatura sobre criatividade. É realmente um desafio, como trabalhar a liberdade de ação se a gente tem regras a cumprir. Então, a liberdade tem a ver com esse sentimento de que eu posso realizar minhas tarefas e expressar minhas ideias que são diferentes das dos outros. E isso principalmente do gestor. Nos meus estudos, quando eu entrevistei pessoas, elas diziam que às vezes os chefes achavam que só as ideias dele eram boas e que ele não poderia contrariar a ideia dele. Então, a aceitação de ideias divergentes é um elemento fundamental para que possa realmente ideias novas surgirem. Pode passar, por favor? Estou procurando ser rápida, não quero extrapolar muito tempo. Atividades desafiantes. São tarefas que busquem, estimulam a pessoa para buscar novos conhecimentos. Então, se eu destino ao Enzo, uma pessoa que tem uma formação muito rica, ao Arthur, ao Daniel, que tem essa experiência toda do setor público, uma atividade muito simples, que ele não tenha que buscar conhecimento, ele não tem que elaborar, normalmente a tendência é ele não ser estimulado a criar algo. Eu preciso desafiar as pessoas para que eles busquem novas soluções e que a gente valorize aquilo que ele possui. Então, as atividades têm que ter um certo desafio, ele tem que fazer um esforço para responder. Não é algo que eu pergunto ao Enzo, ele responde com muita facilidade, isso não vai estimular a criatividade dele, né? As estratégias e ações organizacionais. Então, a organização tem que pensar isso. Como que ela vai fazer para facilitar que as pessoas possam ser mais criativas no ambiente de trabalho? O gerente imediato, principalmente, ele tem um papel fundamental, porque é aquele que está ali diretamente. Muitas ideias, eu escutei relato de várias pessoas de organizações diferentes, que eles dão ideia para o gestor imediato e esse não leva para a gestão superior. A ideia morre ali porque ele tem medo de perder a sua função, tem medo do outro superar aquilo, ele superá-lo na sua função, na capacidade dele de gerenciar. Então, com diferentes aspectos psicológicos até, ele prefere não levar adiante a ideia de alguém. Então, essas são condições favoráveis que favorecem a criatividade, ter isso presente. Vamos falar um pouco das desfavoráveis. Isso aí são estudos com validação estatística e tal, por isso que tem um conjunto, claro que existem outros fatores. Excesso de serviço, escassez de tempo. Então, em relação entre tempo e quantidade de atividades. Isso a gente tem que lidar com muita atenção, porque às vezes as atividades estão mal distribuídas. Então, se alguém, ele é muito eficiente, ele trabalha muito rápido, eu vou sobrecarregar esse indivíduo em detrimento de outros. Não, ele é mais lento, vou dar menos trabalho para ele. Em contrapartida, você não dá chance para ele ter tempo para pensar em novas formas de fazer o trabalho. Então, a gente tem que sempre balancear isso. Atuação inadequada do gerente, né? Então, muitas vezes o gerente tem certos comportamentos que impedem que apareçam novas ideias ou até dificultam que elas sejam levadas adiante. Outro aspecto que é mais organizacional é a dificuldade de comunicação entre áreas. Então, em níveis na organização, uma organização que tem uma estrutura muito verticalizada, isso é mais difícil. Então, se para implantar uma ideia, eu preciso me articular com a área de tecnologia, mas essa comunicação não é eficiente, eu posso barrar uma ideia, ela nem ser levada adiante. Então, as diferentes áreas numa organização, elas precisam interagir, elas precisam conversar. A falta de flexibilidade, eu lembrei, Daniel, quando você falava disso, a falta de flexibilidade de regras e normas, né? Então, se eu tenho um grau elevado de padronização, então você falou coisas muito interessantes que eu anotei aqui, né? Então, eu tenho apego à tradição, eu tenho normas, liberdade para violar. Se houver um excesso de regras e podem dificultar a expressão da criatividade, porque você tem tanta coisa a seguir que você não consegue pensar diferente daquilo que já está previsto para ser pensado, né? Então, isso é difícil, mas a gente tem que discutir. Eu acho que essa discussão, essa participação, essa colaboração, em pensar em regras mais flexíveis para poder a criatividade emergir. As pessoas se queixam muito que as regras não são flexíveis. Pode passar? Então, eu lanço umas perguntas para a gente refletir um pouco.
Primeira coisa, eu lembro de uma fala do Csikszentmihalyi, que ele diz o seguinte: é mais importante a gente pensar não o que é criatividade, mas onde ela ocorre. Ela é muito dependente do contexto. Então, não tem uma regra geral para se facilitar a criatividade. Eu tenho que sempre analisar a realidade de trabalho de cada instituição, de cada organização. O que me causou surpresa num capítulo de livro recente que eu escrevi, eu resolvi mapear a produção científica nacional sobre criatividade no setor público. Não encontrei pesquisa alguma que foi destinada a estudar a criatividade no setor público. Será que a criatividade não é importante no setor público? Então, não há pesquisa sobre isso. Achei 1 ou 2 estudos quantitativos que tinham alguns itens que eram voltados para um banco estatal e tal, mas não foi preocupado em estudar as especificidades do setor público. O setor público não pode ser tratado de forma semelhante ao setor privado. Embora haja uma interação muito grande, ele tem características que são próprias do setor público. Quais as condições que favorecem a expressão da criatividade de servidores públicos? As pessoas gostam muito, e as desfavoráveis, né? Então, como é que a gente espera que as inovações emerjam no setor público? Então, a gente escuta muita fala de que o servidor público não quer nada, que as instituições públicas elas não, nada produzem. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo quanto que as instituições públicas são importantes para o nosso país. Nós temos uma presidente da Fiocruz que é uma mulher, outra questão é gêneros, preconceitos quanto à questão de gênero. Tem uma reitora da UFRJ que é uma mulher, e nós estamos vendo as universidades públicas no país, a Fiocruz e outras instituições no país que estão dando respostas para um problema que está abalando o mundo. Então, a gente vê que os servidores precisam ter uma política de valorização desses servidores. A gente tem que mudar a imagem que se tenta apregoar de que as instituições públicas é lugar que ocorrem coisas que não são voltadas para a produção de conhecimentos, que desvalorizam essas instituições. Então, se eu quero pessoas criativas, eu tenho que valorizá-las, eu tenho que valorizar essas instituições. Nós temos servidores públicos de excelência e a gente tem que resgatar isso se a gente quer que a inovação ocorra e que a criatividade ocorra. Mas essas perguntas merecem estudos científicos e eu estou me debruçando agora a fazer estudos sobre isso especificamente, porque meu enfoque não era voltado único e exclusivamente para o setor público. Agora eu vou falar um pouco de cultura, de inovação, vou mudar o canal um pouquinho, que é outro conjunto de estudos que eu realizo, né? Eu comecei esse mais a partir de 2012, com meu pós-doutorado, que eu fui estudar cultura de inovação. A primeira coisa que eu fiz, como eu sempre faço em tudo que eu realizo, eu resolvi fazer um mapeamento de o que já foi estudado sobre cultura de inovação no Brasil e no mundo. Eu publiquei um artigo na revista de Administração Contemporânea sobre isso. E depois eu resolvi construir uma medida de cultura de inovação, quer dizer, um questionário que avalia diferentes variáveis para a gente verificar como anda a cultura de inovação numa realidade. E depois eu propus um modelo teórico para a cultura de inovação. E agora eu estou customizando esse modelo teórico para o setor público. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, nós estamos falando de conjunto de valores e crenças que a gente quer que as pessoas compartilhem. Quando eu estou falando de cultura de inovação, esse compartilhamento das interpretações feitas pelos empregados de como a inovação é valorizada. Então, os empregados precisam entender qual é o valor que a inovação tem para aquela realidade. Então, o compartilhamento de valores e crenças por indivíduos que integram uma organização aliada à busca de competitividade. Isso quando eu estou pensando no setor privado. Quando eu olho para as empresas públicas, organizações públicas, diferentes aspectos dos setores públicos, a preocupação não é com a competitividade, embora algumas tenham algum elo com isso, mas com a melhoria de atendimento às necessidades dos cidadãos que compõem uma determinada sociedade. Então, como o Arthur falou, a preocupação é com a sociedade. Então, a cultura de inovação seria a nossa resposta para os problemas da sociedade. Então, o modelo teórico que eu propus, junto com o Marcos Vinícius, ele parte do princípio de que a cultura de inovação é um atributo da organização, mas ele não vai surgir do nada, essa cultura não surge do nada. Ela precisa fazer parte das estratégias institucionais. O modelo que eu compreendo é um modelo estratégico e sistêmico de cultura de inovação. Então, primeiro eu tenho que estar nessa estratégia. Agora, não basta estar na estratégia, a gente vê as organizações durante longa data colocando suas missões, missão, visão, valores, estampado na porta quando você entra numa instituição e tal, só que os empregados não têm noção do que aquilo quer dizer.
Então, eu preciso que essas estratégias de inovação sejam disseminadas, tanto no contexto interno da organização, por um processo, e aí vem essa questão da colaboração que vocês falam, da interação, que é um processo de socialização entre empregados de diferentes níveis. Então, propõe-se que a organização ela define estratégias específicas de inovação. Então, Dani, que inovação vocês querem lá no MP? Mais voltado para a inovação, mais voltado para isso. Traçar estratégias para aquele determinado período de tempo. Tipo de inovação, a gente tem inovação de serviço, inovação de processo, inovação administrativa, inovação de comunicação no setor público, que já tem diferentes tipos de inovação tecnológica, né? E assim como a gente tem que propiciar a oportunidade das pessoas interagirem, porque senão não vai ter essa socialização. Então, elas precisam interagir de modo que esses valores e crenças possam ser disseminados entre as pessoas que integram aquela realidade que são por elas compartilhados. Então, o foco da inovação ele tem que ser percebido externamente. Não adianta a gente fazer isso e as pessoas não perceberem como uma instituição inovadora, né? Eu gosto muito eu sempre uso os exemplos da Embrapa. A Embrapa é percebida como inovadora. A gente percebe as instituições, as universidades como inovadoras. A gente percebe vários órgãos públicos como inovadores. Eles precisam ser percebidos. Então, o modelo de gestão organizacional deve pensar em instalar uma cultura, mas também ver como ela possa se continuar e se desenvolver. Porque a cultura, uma vez instalada, não é garantia nenhuma. A gente tem que estar permanentemente desenvolvendo ações para que essa cultura se continue existindo. Então, a maneira como a organização lida com aspectos internos e externos na busca da criação e desenvolvimento da cultura de inovação vai depender dessa estratégia de inovação assumida, dentre outros fatores. E aí eu tenho um modelo, mas mais adiante eu coloco esses quadrinhos. Então, o modelo que eu trago de cultura de inovação é que a gente parte das estratégias, eu tenho as características da cultura, que é o conteúdo da cultura que eu quero desenvolver, eu tenho que ter um sistema de comunicação interna que facilite a comunicação entre pessoas, em treinamentos, em ações, que as pessoas possam conversar. Esse café aí que o Daniel fala, litros de café, são momentos que as pessoas estão conversando, elas estão interagindo, eu estou facilitando o compartilhamento. E também a comunicação institucional, os veículos de comunicação institucional que vão trazer essa ideia de que a inovação é bem-vinda e desejável na organização. E também as condições para o contexto interno da inovação, que as caixinhas estão mais no outro slide, e a relação com o contexto externo. Então, eu tenho que ter um conjunto de características do contexto interno, que pode ser algumas capacidades de inovação que a organização tem que ter, e ela tem que se relacionar com esse contexto externo para que essa inovação também possa existir. Isso tem muito a ver com o Open Innovation, com a inovação aberta, dessa tendência, dessa colaboração com o meio externo. E tudo isso aí, vocês veem que está alinhado com a percepção de efetividade das inovações, quer dizer, os resultados. Eu preciso que tanto os indivíduos da organização percebam o resultado dessa inovação, quer dizer, disseminar esses resultados para que as pessoas saibam que o trabalho que ela teve. Isso teve uma repercussão, como a sociedade também conheça o resultado dessas inovações, que aí muda também essa imagem que se tem dessa instituição. Então, vamos passar, já estou terminando minha fala, mas vamos passar aqui. Então, essas condições de contexto interno têm a ver com como envolver os indivíduos com atividades de inovação, a valorização das contribuições individuais nas suas equipes, as pessoas valorizam as contribuições das pessoas, a diversidade e solução de conflitos. Quando eu tenho liberdade de ação, quando eu trabalho aqui na área de criatividade, tem vários estudos que mostram, quanto mais homogênea for uma equipe, menos criativa ela vai ser. Então, se eu tenho todas as pessoas parecidinhas, com a mesma faixa etária, mesmo nível de conhecimento, mesma área de formação, a tendência é essa equipe ser menos criativa. Quanto mais heterogênea, pessoas, um vem lá com uma formação mais na área de direito, outro mais na área de política, outro na área humana, outro na área... Quanto mais diferentes competências se tem numa equipe, maior a chance dela ser criativa, porém maior a chance de haver conflitos. E aí entra o papel do gestor como aquele que vai lidar com a gestão desses conflitos junto com a sua equipe, para que essa equipe não se desmantele também, porque quanto mais heterogênea, maior chance de ter conflito nessa equipe.
as características e ações da liderança. O líder é alguém que ele tem um papel de multiplicador, de um exemplo, né? E muitas vezes um líder é alçado, alguém é alçado a uma função de gestão sem ter competência para essa função. E isso é algo que também faz com que muitas vezes o servidor não tenha vontade, não consiga colocar. Eu gosto muito da teoria da motivação, que é a teoria da ação, que a Sônia Gondim, Narbal Silva discutem muito bem isso, são professores da Universidade Federal da Bahia, discutem que a motivação é colocar em ação algo, mas eu coloco em ação algo que não depende só de mim, depende de uma política de valorização do servidor, depende de uma política de recompensa, de reconhecimento, para que ele sinta vontade de colocar algo para fora, né? E um líder que a equipe não vê como alguém competente e capaz de gerenciar a equipe, isso é um elemento que enfraquece aí essa vontade de criar. Uma infraestrutura, e tem diferentes aspectos para a inovação, que precisa estar presente, e as normas e regras flexíveis, novamente, batendo aí no que o Daniel fala, né? A necessidade de ter normas e regras flexíveis para que a criatividade exista. No meu estudo, que ainda está incipiente, que eu estou fazendo, já tem 1 ano, mas eu ainda não publiquei nada sobre isso, ele mostra que as regras, a legislação, ela pode ser um indutor de inovação, mas pode ser uma barreira à inovação. E eu li alguns estudos que revelam que, muitas vezes, o desconhecimento da legislação faz com que a inovação não ocorra. Porque a inovação tem que ser pensada com um pezinho na realidade, pensando na estratégia numa realidade. E, às vezes, são tantas legislações que surgem uma atrás da outra que as pessoas não conseguem, agora, então, nesse momento que a gente está vivendo, não conseguem acompanhar, não conseguem compreender, não conseguem entender os diferentes aspectos a serem seguidos, e isso é algo que precisa ser trabalhado no sentido de traduzir essa legislação de uma forma mais simplificada possível, para que as pessoas possam compreendê-la, seguir e poder até ver caminhos que dão possibilidade de criatividade, de inovação, que ela não está ali engessando, ela permite isso, né? No contexto externo, pode passar, o relacionamento com o contexto externo, o relacionamento com o mercado, incentivos legais, tecnologia, ambiente demográfico, relacionamento com clientes, isso pode passar. Então, para finalizar, eu queria deixar assim essa mensagem de que não depende só do servidor. Tanto para se inovar, quanto para se criar no ambiente de trabalho, depende de estratégias institucionais, de um conjunto de fatores que interagem com aspectos do indivíduo. A motivação do indivíduo, ela pode não ser levada para a ação naquele contexto, ser levada para outro lugar, ele vai ser criativo em outro contexto, não naquele, se aquele contexto não tiver as condições necessárias. Muito obrigada, foi um prazer dialogar com vocês aqui. Obrigada, professora. Sua contribuição foi fundamental justamente para trazer um pouco de como é que a gente cria esse ambiente nas instituições, como é que a gente trabalha essa temática e principalmente estimula, né, que a criatividade esteja a favor de trazer soluções novas para novos problemas, né? A gente não ficar agindo, que é uma frase assim da gestão pública muito conhecida, né, de que sempre foi assim. A gente vive hoje num contexto, principalmente nessa questão da pandemia, trazendo agora para o nosso tempo, a gente vive num contexto em que nada nunca foi assim. Então, muita coisa nova vai ter que surgir e o Daniel lembrou muito bem, né? É natural que as pessoas busquem apoio justamente no que elas sempre faziam e que repitam ações quando, nesse momento que elas estão desafiadas a fazer, estão de fazer diferente para ser mais rápidas, para poder dar respostas mais concretas ao que está ocorrendo. Eu vou passar a palavra agora, a gente convidou também a Jéssica e o Thales, a Jéssica lá coordenadora do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, e o Thales de Minas Gerais, para falar também sobre o que está acontecendo em outros estados e qual a visão deles, né, a respeito dos desafios da inovação e qual o contexto, né, para a criação de soluções. Trazendo também para essa pergunta aí, em relação à pandemia, como é que fica aí os olhares, né, de outros departamentos e instituições que vocês interagem para o laboratório de inovação. Assim, há uma demanda maior por questões, por trazer soluções nesse momento? Jéssica, a palavra está com você.
Perfeito, Geisa. Gente, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar e contribuir aqui. Acredito muito no trabalho em rede, acredito que a gente só tem esse caminho, então iniciativas como essa fortalecem essa rede de inovação no setor público que tanto precisa de mudanças, né? Eu fiquei na dúvida agora se eu projeto um institucional do laboratório ou se eu posso abrir mais em cima dessas questões que você passou, Geisa. Como que você acha? Assim eu posso otimizar tempo também. Se você puder falar, manda para a gente as apresentações que a gente vai disponibilizar depois, até para as pessoas terem mais referência e poderem buscar. Então, ótimo, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Seguinte, gente, então eu sou a coordenadora do laboratório IRIS, né? Um laboratório de inovação e dados, é uma iniciativa muito jovem. Nós nascemos em dezembro do ano passado, bebemos muito de inspiração aí no Rio de Janeiro, né? Não só no Enzo, no Cajá, no Daniel também. A gente tem se inspirado muito nessa iniciativa aí de vocês. Também funcionamos aqui na Casa Civil, sobre a liderança do secretário-chefe da Casa Civil, Elcio Batista, e o que nos é um caminho muito mais fácil, digamos assim, por ter um patrocínio forte do chefe da Casa Civil e também do governador Camilo Santana. Acreditam muito e sempre que agem muito pautado na tentativa de inovar sempre. Então, o laboratório ele tem nascido numa perspectiva de grandes promessas, né? Grandes promessas tanto de inovar em processos e inovar, né? Trazendo a tecnologia também, inserindo a tecnologia dentro de processos para a entrega de serviços públicos mais eficientes à população, mas também com eixo forte de dados, né? Sobretudo numa parceria que nós temos com a academia, através de um programa Cientista-Chefe, que consegue unir problemas complexos do Estado com o time do governo e time da academia, com o time de cientistas da academia. Então, a gente tem uma parceria forte com um laboratório que está dentro da Federal daqui, que é o Insight Lab. Nós temos um cientista-chefe de dados dedicado para o laboratório, que é o José Macedo, mas atrás dele tem mais um batalhão de cientistas de dados do Insight Lab. Então, assim, resumindo, né, nós trabalhamos em 3 eixos principais, que é cultura de inovação, e aqui é tentando trazer para esse servidor público quais as habilidades que o mundo de hoje espera dele. A gente trabalha até forte nisso com a Escola de Gestão Pública, atualizando as trilhas de capacitação, trazendo os temas mais atuais para que seja realmente inserido novas habilidades dentro da gestão pública e também programas de inovação, até para essa terceira onda que a gente acredita aí que a gente vai passar depois do Covid. A gente quer lançar um programa de inovação aberta para a retomada da economia, né? Eu tenho visto muitos programas de inovação, mas muito focado no momento que estamos hoje, né? Da pandemia, do Covid, mas tem efeitos colaterais que para um laboratório de inovação, e aqui eu compartilho, o momento que estamos vivendo não é só sobretudo um momento cheio de oportunidades, né? Para quem inova no setor público. E eu até compartilho um olhar pessoal aqui, como alguém que contribui nessa agenda. Há 3 semanas atrás eu tinha muito medo de ficar paralisada e não conseguir me mover dentro desse novo cenário de teletrabalho, dentro de casa, com filho pequeno, enfim, time muito novo, muito jovem, e eu acho que pela vontade aqui da gestão e de pensar rapidamente novas soluções, né? Como é que a gente poderia também enfrentar essa crise com criatividade. A gente colocou no ar, no dia 1 desse mês, uma plataforma de atendimento online para atender a população dentro de casa. Então, foi uma iniciativa do laboratório, juntamos parceiros especialistas no assunto e hoje nós temos 50 médicos
de plantão, atendendo a população através de uma plataforma online pelo próprio WhatsApp. Hoje a população cearense consegue receber orientação sobre os sintomas, né, que estejam apresentando. Se forem sintomas de gravidade, precisarem ser encaminhados para a unidade de saúde, a própria plataforma também faz. E aí eu vou pegar o gancho desse projeto para falar do nosso segundo eixo, que é governo digital. A gente acredita que essa crise, né, ela transformação digital na dor, né? Tá forçando a gente a tudo isso. Depois que isso acabar, eu fico falando, uma reunião que as pessoas têm que se locomover mais de 5 quilômetros, talvez elas não se locomovam mais, né? Elas vão dizer, não, vamos entrar online, que aí a gente resolve tudo. Ninguém mais vai querer se locomover. Mas é transformação digital na dor, e a gente está querendo pegar esse gancho com a Secretaria de Saúde para começar a digitalizar a atenção primária, né? Oferecer por mais esse canal serviço à população, para o serviço digital. Eu entendo, quando eu falo muito em governo digital também, eu sempre puxo um parênteses para a responsabilidade, que a gente sabe que não é todo mundo que vai ter acesso a isso, né? Não é que a gente quer substituir o físico, mas a gente quer criar mais um canal eficiente. Então, uma pauta que a gente tinha e ainda tem, né, mas agora muito mais voltado para a pandemia, é a digitalização de vários serviços públicos, né? A gente vai colocar isso à disposição do cearense através do portal de serviços, provavelmente no final do mês. É o portal de serviços único do Estado. Já é um projeto que a gente estava trabalhando desde janeiro desse ano, e continuamos acelerando esse projeto. Dentro desses projetos de governo digital, a gente traz um olhar forte também, que também bebemos aí no Rio de Janeiro, que é a linguagem simples, da Heloísa Fischer, que é uma jornalista, professora da PUC do Rio, que tem esse projeto bem interessante não é só uma técnica de escrever conforme o cidadão entende, mas é também um movimento, né, em prol da cidadania, em prol do direito de entender. Então, todos os projetos que passam pelo laboratório, eles têm uma forte transformação na redação, na escrita, na linguística, para a gente garantir que a gente não vai imprimir digitalmente a burocracia, né, mas que a gente vai falar também de uma maneira muito mais acessível a toda a população. E aí o terceiro eixo seria o ciência de dados, que o nosso objetivo principal é conduzir a gestão para se tornar uma gestão mais orientada a dados. Hoje o governador tem aí um video wall na sala dele, e ele já disse, não tomo mais nenhuma decisão se não for bem embasada, né, em evidências, em dados. Então, a gente tem tentado trazer essa agenda junto à gestão, feito um trabalho mais forte com o secretário de Estado. Estamos construindo junto com a UFC o Big Data Ceará, né, que é uma plataforma mesmo, que vão ter todos os dados integrados. E hoje, com a pandemia, a gente já tem feito um trabalho de dados, tanto da priorização dos exames, a gente tem trabalhado por ordem de critérios, né, de necessidades, sejam que já estejam em óbitos ou pacientes que estão na UTI, mas a gente encontrou um cenário bem complicado. Eu acredito que outros estados têm partilhado dessas dificuldades também, de lidar com planilhas de Excel e não com sistemas para poder estar trabalhando junto à crise. Então, a gente já instalou uma plataforma no nosso laboratório aqui dos exames de COVID, que fazem a priorização desses exames. Também estamos com outro projeto de dados na pandemia, que é para capturar novos sintomas que possam estar existindo, né, da doença, porque muito se fala em febre, tosse, enfim, vocês sabem, né, os clássicos, mas a gente tem percebido nas redes sociais que tem surgido outros sintomas, pessoas falando sobre outros sintomas, e aí esses sintomas nas redes sociais para a gente começar a prever dentro do atendimento online possibilidades de futuros sintomas. Então, assim, a gente está se mexendo com tudo que a gente pode
a partir de um laboratório de inovação super jovem, né? E tem sido bem interessante esse trabalho, né? E aí, falando um pouco ainda desse projeto, da plataforma de atendimento, a gente também tem percebido, dentro desse estudo de sintomas, muitos problemas relacionados à saúde mental. Então, a gente também está expandindo o quadro de atendimento para profissionais que podem prestar auxílio a pessoas que estejam com sintomas de problemas de saúde mental e não de sintomas necessariamente de Covid, né? Aí eu tinha falado, eu vi que vocês ilustraram muito bem já as barreiras, né, para inovar no setor público. Eu digo que a gente está no Estado, me sinto bem orgulhosa do Estado, assim, da gestão do governador Camilo Santana. Acho que nós temos muitas barreiras, principalmente barreiras de contratação de inovação. Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Como contratar inovação de uma maneira mais rápida, mais prática, até para o empreendedor do outro lado, para a startup do outro lado. Lidar com a lei das licitações muitas vezes é complicado nesse ambiente de inovação, né? A gente quer contratar uma startup que vai trazer uma eficiência para dentro da gestão, mas essa startup não consegue responder à burocracia que a gente exige dela como uma empresa de grande porte, porque ela não é uma empresa de grande porte, é uma startup. E às vezes a gente continua com um problema porque não consegue ter as barreiras, assim, o excesso de regras, né, dentro da gestão é muito grande. A cultura organizacional, que também a Fátima falou, né, muitas vezes aversa ao risco, à experimentação, à prototipação. Então, a gente tem trazido um viés forte de experimentação nos nossos projetos. A gente só dissemina mesmo com aquela secretaria ou com aquele serviço totalmente quando a gente já rodou um piloto. Então, até falar essa linguagem da prototipação, da experimentação, do piloto, trazer o time da secretaria para perto para viver essa experimentação, para avaliar esses resultados junto com a gente, às vezes mudar todo o planejado. A gente acredita muito que a gente consegue gerar mais capacidade quando a gente consegue trabalhar assim com os times parceiros. E aí é outra diretriz nossa, né? Outra premissa nossa. A gente atua muito mais como acelerador. As entregas sempre são da secretaria, não somos concorrentes, né? Como laboratório de inovação. A gente tem que ser muito mais apoiador, catalisador, junto com os servidores, junto com o time daquela secretaria. Porque quem sabe do dia a dia, quem sabe do negócio mesmo são eles, né? A gente costuma dizer que a inteligência está ali. Eu acho que é isso, gente. A maior contribuição que eu teria para dar, eu acho que é essa, querendo otimizar aqui o tempo também. Vou disponibilizar os slides institucionais do laboratório que falam um pouco mais estruturadamente dessa carteira de projetos. Mas eu lembro demais que no primeiro dia do teletrabalho, eu olhava e dizia assim, tentava organizar a pauta com o time, olhando um pouco a vida que a gente tinha antes. Eu disse, gente, quer saber? Vamos destruir essa pauta. A pauta agora virou Covid, né? Eu falo muito. Hoje todo mundo é saúde. Eu não sou mais Casa Civil, eu sou saúde. Todo mundo acho que tem que estar com um olhar para tentar ajudar, assim, nos ajudar, né? Como humanos, a pauta é olhar não só a doença, mas os efeitos colaterais da doença. Obrigada, gente. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada pelas suas contribuições e é bem interessante assim como o Enzo vai ser depois. Eu estou antecipando aqui um convite para uma outra discussão que a gente vai ter a respeito dessa questão do teletrabalho. O LAEP lançou o manual, né, das boas práticas em relação ao teletrabalho, que é um tema ainda na gestão pública muito pouco explorado, né? E eu acho que também muito alvo de preconceitos a respeito do que é trabalhar à distância. Acho que agora está todo mundo sentindo na pele, até um momento muito mais fácil de discutir isso, estruturar isso nas instituições públicas, principalmente, porque está todo mundo sentindo na pele, tendo mais empatia com a temática, vendo que não é tão simples assim, transferir as operações para dentro do ambiente doméstico, domiciliar. Mas, voltando aqui ao nosso tema, e a gente vai falar disso mais tarde, né? O Thales Luan Dias, ele
coordena, ele é o head do Hub MG, da Diretoria de Fomento ao Ecossistema de Inovação, né, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e vai falar um pouquinho para a gente de como é que está sendo a experiência em Minas Gerais. Eu queria te pedir, Thales, a gente acabou estourando um pouco todas as falas, para você ficar no máximo 8 minutos, para a gente poder depois dar uma última passada e a gente ficar no nosso tempo regulamentar aí de 10 a meio-dia, que é normalmente o tempo que acontecem as nossas reuniões aqui. Thales. Tudo bem, gente? Bom dia. Pode ficar tranquilo, acho que vou tentar ser o mais objetivo possível. Vou falar um pouco aqui com vocês. Então, acho que muito foi falado sobre inovação aberta. Eu já vou me basear numa apresentação, porque eu acho que a minha apresentação vai ser bem objetiva, que eu consigo guiar uns passos do que eu quero dizer para vocês hoje. Bom, vou dividir minha tela com vocês e já vamos. Então, eu sou o Thales, né? Eu estou hoje como gerente lá no Hub, Head, enfim, a gente muda essas articulações para dialogar melhor com o privado, melhor com o público, vez ou outra. Eu vou falar exclusivamente sobre inovação aberta em governo. Gostei muito de que todo mundo falou, todo mundo foi passando muito sobre isso da inovação aberta e tive uma experiência como inovação aberta no Espírito Santo, onde eu atuei tanto no Hub como também no Laboratório de Inovação, e a gente tinha alguns programas que rodavam lá. E para falar um pouco com vocês aqui, vou também apresentar o que é o Hub Minas Gerais, né? A gente atua conectando empresas e governos a startups, como muitos concursos de inovação aberta que existem por aí. Eu acho que a gente tem alguns diferenciais, que a gente filtra esses desafios com base dentro da inovação, design thinking, metodologias ágeis, tudo que a gente já conversou, mas a gente tem alguns trunfos que a gente não precisa de um edital aberto. Então, nós somos, por si só, um programa de inovação aberta. Então, sempre que existe qualquer tipo de desafio que vindo de algum órgão público específico, eles já nos procuram, a gente já procura eles e a gente já lança um edital extraordinário ou um ciclo privado sem nem precisar lançar edital. Em vez de a gente esperar sempre o mesmo período do ano para lançar, e a gente consegue com que todos os editais ou todos os concursos de inovação aberta, seja para o público ou para o privado, saiam com o nosso nome. E a gente conecta eles não só com essas startups, como também com as pesquisas acadêmicas. A gente tem um outro grande trunfo assim também, que é o desenvolvimento econômico mesmo. O primeiro ciclo que o Hub se propôs, que ele nasce em 2017, era dialogar apenas com o privado. Então, a gente pegava empresas de médio e grande porte, com faturamento aí de 4,5 milhões ao mês, mínimos, para a gente conseguir conectar com startups e soluções globais. Então, a gente teve parceiros como a ArcelorMittal, próprias empresas públicas também, enfim, os em Minas e várias outras empresas, para a gente conectar com desafios muito específicos e a gente entendendo que assim a gente vai melhorar a economia, desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda. A gente entendeu e validou com a nossa metodologia que seria muito bacana que a gente também atuasse com o governo e também expandisse mais um diálogo com as academias e cada vez aproximando mais esse diálogo global, que é o que a gente tem como grande trunfo, já que somos nós que fazemos a curadoria dessas soluções. Aqui tem um pouco da nossa jornada, que é muito parecido com essas jornadas de inovação aberta. Acho que, como eu te falei, essas diferenças que eu citei aqui da economia, o nosso próprio método onde a gente faz uma busca muito ativa, tanto com o desafio público quanto com a solução, a gente não terceiriza isso. E o teste a gente tenta responsabilizar o mínimo possível o governo, para que não seja o Estado que esteja pagando. Quando é um teste do privado, a gente deixa, quando a gente encontra a solução perfeita e o desafio perfeito, a gente deixa eles negociarem por um preço justo de mercado e sai de campo. E no nosso caso, quando é no setor público, a gente tenta achar parceiros, terceiro setor, grandes instituições, grandes empresas para pagar esses desafios para o governo da melhor forma possível também, como doações e por aí vai. Um pouco sobre os números do ciclo do privado, né? Foram mais de 76 empresas inscritas, 608 startups analisadas, foram 33 testes realizados de fato e mais de 473 mil contratos de testes fechados, né? Em diferentes segmentos, de comunicação a agro, a financeiro, a infraestrutura. E já caminhando para o público, de onde a gente está hoje também, aqui tem um pouco desses desafios para inovar na administração pública, que já foi falado aqui. Não vou ficar maçando um pouco em cima disso, mas a responsabilização jurídica, a responsabilização do CPF do servidor, o servidor se sente inseguro, a própria cultura, a hierarquia que é muito dura e rígida e a insegurança jurídica que não permite com que ele se sinta confortável juridicamente a colocar o seu CPF ali sabendo que ele que vai responder por isso. Na absorção dessas soluções, quando a gente tenta trazer essas soluções e práticas para dentro do governo,
a gente sempre vê as dificuldades na hora das compras públicas de inovação, e para mim, eu reitero tudo que já foi falado aqui antes, as compras públicas de inovação, para mim, é o principal. Falar de inovação aberta e não falar de compras públicas, não falar de contratação, não falar de legislação, a gente perde muito tempo e a gente perde muito esforço e a gente acaba só falando de fomento e só jogando algo para cima que a gente não vai ter resultado muito claro no final. E isso eu falo de experiência própria do que a gente já passou nos outros anos, como tocando inovação aberta também no Espírito Santo. Então, o servidor, dentro disso, ele precisa se sentir mais conectado, né, com a pauta da inovação aberta para conseguir gerar produtos e soluções sólidas. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem 3 projetos rodando pelo ciclo público. A gente tem o ciclo privado e o ciclo público do Hub, né? E eles acontecem concomitantemente. A gente está tocando um ciclo público com 3 projetos. Um é um projeto, claro, né, da Covid-19, que arrebatou todos nós, como a Jéssica acabou de falar. A gente está categorizando todos os testes rápidos autorizados pela Anvisa e que tem licença pela Anvisa no Brasil. A gente está fazendo conversa com eles, mapeando as suas principais diferenças e qual é mais barato, qual tem mais capacidade de entregar, qual tem uma solução tecnológica específica para poder entregar aqui no Brasil, tem possibilidade de abranger o Minas, que é o maior estado em número de municípios do Brasil, né? São quase 900 municípios. Então, como a gente consegue fazer isso da melhor maneira? Conversas extensas, hoje à tarde, estaria a tarde inteira fazendo isso. Também tem um outro edital que a gente está lançando, que é da educação, para 3 desafios que a gente mapeou dentro da Secretaria de Educação logo no final do ano passado, que era de abandono escolar, formação de professores e prestação de contas de caixa escolar, que são desafios muito críticos, e a gente também buscando incentivos e negociações para pagar essas soluções, o que é muito importante. As soluções são pagas por outras formas, com parceiros, como é o caso do GES Awards, que é o Global EdTech Startup Awards, que é um concurso mundial de startups para educação, que trabalha com educação. Ele é apoiado por uma aceleradora de startups de educação de Israel. O estado de Minas Gerais, por uma articulação do Hub, foi escolhido no Brasil, na América Latina, para poder representar a nossa América Latina, e um financiamento a convite também do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Fundação Lehman e a Imaginable Futures, a startup que solucionar ou apresentar uma melhor sua proposta de solução para o desafio da evasão escolar mineira, ela vai receber $100 mil do Banco Internacional, né, quase R$500 milhões, e toda uma aceleração e acompanhamento tanto do Hub quanto dessa aceleradora mundial também lá de Israel. Nós, como Hub, nos entendemos que a gente precisa muito fazer essas cooperações, muitas dessas articulações internacionais. Onde é que tem o dinheiro? Onde é que tem a oportunidade? Por que não Minas Gerais é esse chamariz? Então, a gente também faz uma articulação política e institucional muito grande também de tentar encontrar e nos representar nessa situação. Bom, dentro disso, como eu falei, se tudo isso que a gente falasse não finalizasse para uma contratação, não finalizasse para que a empresa fosse contratada, ela tivesse clientes, ela tivesse contratos para financiar e trabalhar com outros governos, se o cidadão não tivesse melhorias de serviços e a academia não tivesse mais financiamento para pesquisar mais, se tiver mais fontes de recursos, diversificar fontes de recursos das universidades, o governo, e entender isso como sendo uma responsabilidade dele para inovar nos seus processos, para possibilitar tudo isso, nada disso que eu estaria falando, acho que toda a nossa conversa até aqui teria tido muito significado, a não ser coisas emergentes, né, efêmeras, né, que começariam e acabariam em nós mesmos. Então, queria falar no final sobre contratação e qual é o papel do legislativo nisso tudo. Sobre o legislativo não se entender como sendo centro ali para melhorar as compras públicas de inovação, a nossa legislação de compras públicas de inovação, facilitar o financiamento privado em pesquisas universitárias, flexibilizar a responsabilização jurídica dos servidores para a inovação, para que eles se sintam mais confortáveis, ele discutir a independencialização, que é, né, tirar e protagonizar alguns programas que hoje dependem de muitas instâncias políticas, e se ele fosse desmembrado para uma gestão colaborativa junto com a sociedade civil, ele poderia atuar melhor. A gente tem alguns exemplos aí no mundo, como o próprio Nesta no Reino Unido, a Ruta na Colômbia e outras formas de contratação. Diferenciar as pessoas jurídicas, participação da sociedade civil, sustentabilidade financeira para os projetos de programas e políticas públicas, a gente não consegue avançar muito, porque a gente aqui como servidores públicos, nós todos acho que falamos aqui,
trabalhamos muito, empenhamos muito, mas a gente acaba se esbarrando em algumas fronteiras. E se a gente não começar a questionar essas fronteiras e conduzir isso de alguma forma, a gente vai acabar correndo atrás de nós mesmos, assim. Aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo, para não ficar só nas minhas palavras e parecer que eu estou jogando aqui uma bula impossível de remédio, então eu vou falar o remédio que a gente se receitou e tomou. A gente está apresentando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei de contratação de startups. É um projeto que foi exemplo no Espírito Santo, que eu trabalhei nele quando eu estava no laboratório de inovação. Esse projeto ele possibilita com que o governo contrate soluções tecnológicas, incluindo startups, organizações da sociedade civil, até mesmo ONGs, a gente pode contratar baseados especificamente em legislações federais, legislações já existentes. Então, o Estado ele só vai usar a prerrogativa que ele tem de legislar sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação, à luz do que é feito no federal, e criou um ambiente regulatório, essa espécie de sandbox que já foi falado e explicado aqui antes de mim, para que a gente consiga que o servidor tenha mais segurança, criar uma trilha de possibilidade de inovação. Essa lei foi aprovada com unanimidade na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que eu acho também que foi um ganho incrível, que mostrou que ela não é uma lei política, ela está acima de tudo isso, porque a própria Assembleia Legislativa também é administração pública, ela também tem o seu tipo de contratação subordinada às leis do direito administrativo e tudo mais, então a gente precisa pensar com que o Ministério Público, Procuradoria, Tribunal de Contas e todos os órgãos de controle, todos nós fazemos parte da administração pública e precisamos nos melhorar. Então, acho que um grande ganho disso foi que ele foi destoou disso tudo, e eu acho que o caminho que a gente encontrou, como o Enzo falou lá atrás também, foi basear, em vez da encomenda tecnológica, que era o que é muito falado aí hoje, que bate muita cabeça na parede, a gente foi para o caminho do fomento de inovação através das leis de sustentabilidade da ONU, as 17 ODS. E em Minas Gerais a gente está indo pelo mesmo caminho, para a gente possibilitar que essas startups que se envolvam no ciclo público do Hub MG tenham as mesmas possibilidades de contratação do que as que a gente vai tocar no privado, e assim a gente conseguir melhorar a economia mineira. Tudo isso aqui foram as fotos lá do Espírito Santo, onde a gente envolveu todo mundo, procurador, Ministério Público, foi todo mundo sendo promotor, todo mundo sentava na mesma mesa junto com empresários, empreendedores de startups, professores universitários na mesma mesa para desenhar o que seria essa lei. E foi um projeto muito bonito e que até hoje tem uma participação social muito grande. Agradeço todo mundo, estou aí à disposição também. Muito prazer ter trabalhado e participado aí com vocês. O que puder ajudar, estamos aí. Obrigado. Maravilha, Thales. A gente tem aí mais uns 5 minutinhos assim, para caminhar para o final do evento. A gente tinha definido fazer de 10 a meio-dia, e meu medo agora é assim, cair a reunião. Certamente surgem vários desafios, né? O de comunicar internamente o que se está fazendo nesse laboratório, desafio de não desconectar das prioridades, de entender que cliente é esse, para o qual o laboratório trabalha, com quem ele interage, que, na verdade, ele escuta muitas coisas e tem essa conexão com tudo que está acontecendo lá de fora, mas precisa muito sempre olhar como é que isso se encaixa, né, no dia a dia e do lado de dentro. E surgiram algumas perguntas aí que eu vou lançar, para se vocês quiserem responder, né? O Heitor perguntou para o... Cadê ele? Para o Daniel. Daniel, o Heitor Mendes queria saber se vocês costumam também convidar os servidores do MP para visitarem o Lab, como é que é feita essa interação? Se tem algum café que você puxe eles também para estar no dia a dia? Sim, a gente também pensa em... É uma iniciativa nossa, a gente chegou a começar a desenvolver, estudar, trazer uma experiência que lá dos Estados Unidos, que o americano, ele não costuma parar para almoçar, né? E o que é muito ruim, assim, a gente praticamente come em cima da mesa. Mas eles, muito pragmáticos, assim, no tempo que tem, eles também fazem, principalmente no cenário acadêmico, almoços em que eles se reúnem e trocam ideias enquanto estão almoçando juntos. Isso no próprio ambiente de trabalho. A gente chegou a pensar em adaptar isso lá para o MP e criar esse estímulo para as pessoas virem ali. No começo a gente pensou em alguma coisa do tipo pizza com ideias ou sanduba com ideia,
para que as pessoas pudessem vir ter o incentivo que iam comer ali, almoçar com a gente fica num lugar bem agradável lá no prédio do MP, onde tem uma varanda, e a gente poder conciliar isso com troca de ideias, assim. E esse foi um programa que a gente imaginou, a gente ainda vai desenvolver isso, mas um outro programa também que a gente pensou, e esse já está em andamento, é justamente nessa ideia de envolver as pessoas. A gente diz que a gente quer que o Inova seja, na verdade, todo mundo da instituição. Todo mundo se sinta parte e empoderado e com a missão de inovar. Então, a gente criou um programa chamado Fagulha, onde tanto os promotores quanto qualquer servidor, qualquer estagiário, ele pode se juntar à equipe do Inova, se sentir parte dessa equipe e participar de projetos onde ele vai interagir conosco nas sessões de design, nas entrevistas com especialistas. Então, isso está muito no nosso radar, porque está falando diretamente para o eixo estratégico nosso de difundir cultura. Então, está sempre de porta aberta. Tem uma experiência muito legal, né, na Câmara dos Deputados, que trabalha essa questão de um laboratório de inovação, e é bem interessante. Uma das coisas que eles já fizeram, inclusive, foi na época que era moda caçar Pokémon, eles botaram os Pokémons lá na sala para poder serem visitados, serem encontrados pelos servidores que estavam passando, enfim, deputados. Acho que vale tudo, né? Na utilização da criatividade para poder fazer com que as pessoas conheçam, né? Circulem também no próprio ambiente. O Enzo levantou o dedo, queria falar também. Achei muito bom esse exemplo do Pokémon e também esse trabalho que o Inova fez, né? A gente também, lá no laboratório, até falei lá no chat, né? A gente tem essa preocupação também de, primeiro, estar no nosso radar, trazer as pessoas da Casa Civil e ali do Palácio Guanabara, né? São 3 secretarias que dividem o mesmo prédio. Então, a gente faz ações em parceria com as redes de inovação do Estado. A gente, em janeiro, fez um movimento junto com a Rede Conexão Inovação Pública, que agora também acabou de divulgar também os resultados de um prêmio que foi realizado na área de inovação. E aí a gente fez em janeiro, né, um Café com Ideias, que já é uma iniciativa deles. A gente chamou a equipe da prefeitura para falar sobre NUDs e políticas públicas, e algo que a gente faz ali também rotineiramente, que é isso que o Daniel colocou, né? Se isso não for espalhado para o Estado, não adianta nada. A gente também fez com o Inova MP uma iniciativa esse ano, que é a Pesquisa Tona, uma iniciativa que o Ministério Público criou também, dessa etapa de imersão ali no problema. A gente fez isso por um projeto que a gente está fazendo esse ano com a Secretaria de Educação, que é para construir um plano de inovação para a educação, e agora isso se faz cada vez mais necessário, né, pensando nessas ações educacionais. E aí, só para concluir essa parte de ações educacionais, né, como você falou sobre o nosso guia, a gente, junto com o CEPERJ, acho que o Matsurana também está aqui no nosso contato, o CEPERJ tem trabalhado também junto com a gente, né, em parceria, para fazer capacitações para os servidores públicos. E aí o CEPERJ, junto com a ENAP, disponibilizou o guia e montou um curso de teletrabalho para servidores públicos que está disponível na ENAP. Então, já também nesse contexto de como enfrentar, né, os desafios aí novos colocados pelo contexto de pandemia. E só para concluir mais uma frente que a gente está abrindo esse ano, estou preocupado com o tempo, só quero falar uma vez só. A gente está fazendo, junto com a SECTI e a CGE também, montando um hub para pensar soluções de governo para a sociedade, e aí pensando muito também nos impactos socioeconômicos do coronavírus. Esse é um espaço que a gente quer construir para mudar essas condições ambientais do governo, pegando aí a fala da professora, que achei maravilhosa, tá? Também queremos a universidade, você perto da gente, para a gente também trabalhar junto em grupos de pesquisa. Isso faz parte do projeto do Hub de Governo, que a gente vai estar falando mais sobre ele também. E, basicamente, é ter estações de trabalho compartilhadas, ambientes inovadores, para a gente pensar, além de ações educacionais, soluções inovadoras também, via programas de inovação, como esses que foram falados pelo Thales, também pela Jéssica, hackathons também. Então, enfim, são
modelos, né, de envolver o ecossistema de inovação para a gente trazer soluções para a sociedade. Arthur, e é claro que participamos, ficamos honrados aí pelo convite, pode contar com a gente também. Deixa eu falar, grande Enzo. Meu amigo grande Enzo, cara, sempre bem pensante. Primeiramente, professora Fátima, eu sou muito fã da doutora Eunice, muito, porque eu trabalho com criatividade desde 99, mas eu sou muito visceral. Então, você ajudar as pessoas a entender que a criatividade, a potência da criatividade, ela é um processo que a gente pode aprender as etapas, é muito importante. Na minha aula, eu bato muito nisso, né? Eu dou aula de processos criativos no IED e em outras instituições e empresas. Eu falo muito sobre isso e, principalmente, sobre os bloqueios criativos. A melhor coisa que eu consegui retirar da doutora Eunice foi essa visão sobre os bloqueios criativos e ajudar a fomentar a passar esse bloqueio, que cabe muito no que o pessoal está falando no chat aqui nosso do YouTube, sobre essa questão da mentalidade, né, do servidor, que ainda se prende, que não vou conseguir, que as pessoas não estão capacitadas. Cara, a gente precisa acreditar nas pessoas. Todo mundo é criativo. As pessoas precisam entender que existe sim um processo e que, lógico, existe uma motivação intrínseca. E se a gente provocar isso com uma visão coletiva de valores e propósitos na nossa equipe, isso faz a diferença para a criatividade transbordar. A gente percebe muito que lá no LAEP a gente tem esse alinhamento entre vontade, valores, propósito e intenção, a partir do momento que a gente entende que a gente está no poder, mas não é o poder. Então, saber que a gente tem uma temporalidade, né? Aquele conceito de zona autônoma temporal, né? Então, se a gente entende que a gente tem um espaço-tempo para ser efetivo e deixar algo de legado existencial, é o agora. Se não for o agora, não existe o depois. A prova disso é o Covid. Ninguém imaginava que de uma hora para outra ia ficar todo mundo trancado em casa. Então, as pessoas não se prepararam para isso. Não à toa que a gente buscou criar um projeto de teletrabalho que favorece o entendimento de que, cara, foi o que a Jéssica falou, a gente não está dentro do contexto de trabalho normal, a gente está ressignificando o trabalho e vamos sim ser efetivos com essa entrega, mas a gente precisa de entender que tem essa curva de aprendizado para ser cada vez mais efetivo. Então, a inovação tem a ver com essa mentalidade que transforma e entrega valor para a sociedade. Não querendo atrapalhar mais o tempo, não. Estamos juntão aí. LAEP, o LAEP é um co-work, tá? Quem quiser, chega lá. O LAEP sempre foi um grande co-work para quem tem boas intenções de sentar junto, para pensar junto. Então, quem quiser, chega junto no LAEP. Obrigada, Arthur. E é fundamental. Eu vou só perguntar aqui os nossos membros de Câmara Setorial que ainda estão na sala, se querem fazer alguma pergunta. Já vou caminhando aqui só para uma observação. Assim, o fórum existe na LERJ desde 2003. Ele foi criado por um projeto de resolução, né? Foi criado um departamento para tratar das relações institucionais com as universidades e as entidades da sociedade civil. Na época eram 12 instituições que compunham o fórum, e sempre com o objetivo de falar sobre desenvolvimento econômico. Então, em 2008, quando eu assumi, eu peguei tudo que já tinha sido produzido até então e começamos a trabalhar então, nessa estrutura, né, que lá estava na resolução das câmaras setoriais, que são câmaras formadas por representantes das instituições que estão no fórum, e a gente foi abrindo esse processo de entrada para que todas as instituições quisessem, as universidades pudessem participar. Hoje a gente tem 58 instituições compondo o corpo do fórum, né, com representantes nas 8 câmaras setoriais que se reúnem mensalmente. E nesse processo, né, de ouvir muito sobre os desafios da gestão e como é que a gente conecta o que a gente está discutindo em cada uma dessas reuniões com o dia a dia dos deputados, trazendo soluções e propostas, né, que o legislativo pode tocar, eu comecei a trabalhar e a lidar mais proximamente com esse tema da inovação na gestão pública. E aí, assim, foi muito interessante, que foi um processo inverso, né? A gente não criou o fora, já existia. Eu falei, nossa, mas isso é um laboratório de inovação, um pouco ainda muito mais presencial, menos digital, mas assim, um ambiente em que a gente tem o desafio de cuidar sempre para estimular que as pessoas participem, que as pessoas tragam suas diferentes visões e possam compor aí uma indicação, né, do que precisa ser feito em termos de econômico para o estado do Rio de Janeiro.
E nesse caminho a gente tem aí uma série já de produções, a gente tem um programa de TV que é o Rio em Foco, que é exibido na TV Alerj todas as segundas-feiras, justamente para poder trazer assim, para dentro do ambiente legislativo das mais variadas formas. A gente faz eventos no plenário, tem feito aí uma série de eventos online, painéis, tentando perceber, né, e trazer diferentes visões a respeito dos desafios que a pandemia tem trazido, que estão passando ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, assim, para mim é muito rico poder ouvir a experiência de vocês e ver quanto que a gente estava fazendo já antes, ainda quando não tinha ainda o conhecimento da teoria, né, do que eram os laboratórios de inovação. Eu ouvi a sua primeira vez no evento de inovação que a ENAP promove, junto com a MCTI, que todo ano fica mais maravilhoso, o quanto a gente já estava, de certa forma, criando ali um ambiente para incorporar isso no Poder Legislativo. E o quanto é importante também essa participação, né, o estímulo para que o público externo também conheça, reconheça e traga sugestões para que a gente possa trabalhar no dia a dia dos órgãos públicos, né? No meu caso específico do Legislativo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, estamos juntos e pretendemos aí continuar nessas discussões a respeito da inovação. Eu acho que, como eu disse no início, esse momento de pandemia está empurrando aí os laboratórios, as iniciativas para um espaço de oportunidade da gente, de fato, mostrar quanto design, pensamento ágil e outras teorias que ficam muito distantes, às vezes, do dia a dia do gestor, podem contribuir para a gente poder dar respostas aí para essa pandemia e poder trazer também elementos que componham uma gestão mais eficiente, né? Mais eficaz, que é o grande desafio do dia a dia. Então, parabéns a vocês que estão aí na ponta, fazendo, testando, retestando, enfim, prototipando soluções e lidando diretamente com esses desafios. Obrigada, professora Fátima. Foi uma pena a gente ter tão pouco tempo para ouvir, porque realmente a sua contribuição é fundamental. Acho que essa questão da criatividade, todo mundo que está nessa ponta aí sente na pele a necessidade da gente ter pessoas que vibrem, né? Que trabalhem, enquanto o ambiente também a gente sente que impacta nisso. Então, vamos ter com certeza novas oportunidades de aprofundar isso, e muito obrigada a todos por estarem com a gente até agora. Algumas perguntas ficaram sem resposta, mas a gente depois vai entrar no chat lá para responder. Perguntaram do marco legal da inovação, e aí, como esse é um tema da Câmara Setorial de Tecnologia, eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Esse projeto de lei, ele chegou como mensagem do Poder Executivo, né, o Marco Legal da Inovação, atualizando o marco que já está em vigor no Estado do Rio de Janeiro com os dados do marco federal. E ele chegou em regime de urgência, mas por conta da pandemia também os processos meio que se modificaram e provavelmente já foi distribuído para as comissões, mas ainda não teve nenhum parecer. Então, a gente vai acompanhar também esse processo, é uma demanda da Câmara de Tecnologia e um reforço que a gente tem feito sempre da necessidade de colocar em vigor esse marco, porque ele traz aí elementos sobre contratações e o que precisa ser mudado, né, na lei de 2008, que já falava sobre contratação de inovação, o que a gente precisa para fazer essa roda girar. Então, a gente está acompanhando aí o processo, qualquer modificação, qualquer movimentação, a gente avisa aí para os membros da Câmara de Tecnologia, para que a gente possa dar seguimento e ver esse projeto, de fato, finalmente virar uma lei no Estado do Rio de Janeiro. Vocês querem falar mais alguma coisa para se despedir ou a gente dá um tchau coletivo, assim? Estamos com você. Tchau coletivo. Valeu. Obrigada, gente. Achei a oportunidade excelente, gostei muito de conhecer todos vocês. Acho que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está muito presente hoje com toda a situação que o país vive, mas sempre esteve presente com parcerias para a realização de pesquisa. Eu espero que a gente abra novas oportunidades, sejam abertas novas oportunidades a partir desse contato. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, valeu, tchau, um abraço, obrigada, bom dia. bom dia.